bem-vindos! Hoje a nossa conversa mergulha em textos bem antigos para a gente investigar um relato assim muito intrigante lá de Gênesis capítulo 6. Quem eram, afinal, os filhos de Deus e os tais Nefilim? Nós temos fontes aqui que analisam esse trecho específico da Bíblia, sabe? Comparando com outros textos, com o contexto histórico. A ideia é tentar desvendar as interpretações, os debates em torno dessas figuras misteriosas. Vamos dar uma olhada nisso? Exato. É uma passagem que, nossa, sempre gerou muita discussão. Vamos olhar bem de perto o texto original, em hebraico, e as principais linhas de interpretação que as fontes trazem, né? Ver como cada leitura se sustenta à luz de outras escrituras e do cenário da época. Certo. O ponto de partida, então, é Gênesis 6, ali nos versículos 1 a 4. O texto diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Sim, Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E continua. Havia naqueles dias gigantes Nefilim na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. a expressão central aí, né, é filhos de Deus. No hebraico, Bnai Ha-Elohim. Olha, uma interpretação bem comum, mas que a análise das fontes contesta, é que seriam os descendentes de Sete, o filho de Adão considerado justo, sabe? Em oposição à linhagem de Caim. Essa ideia se baseia um pouco lá em Gênesis 4.26, que fala que depois que nasceu Enos, filho de Sete, o pessoal começou a invocar o nome do Senhor. Entendi. Mas a análise que a gente está vendo aqui levanta umas questões importantes, né? Por exemplo, se eram só homens, tipo da linhagem de Sete, por que essa distinção tão forte com as filhas dos homens, as Bnot Hadam? Exato. E por que os filhos que nasceram dessa união, os Nefilim, são descritos de um jeito tão extraordinário? Valentes, homens de fama, às vezes traduzido como gigantes. Pois é. E tem outro ponto que as fontes levantam. Se os setitas eram os filhos de Deus e os cainitas, digamos, os do mal, por que lá no dilúvio parece que todo mundo foi junto? O relato não faz essa distinção na hora do julgamento, né? Justamente, e aí, olha só que interessante que a análise aponta. Em outros livros bíblicos, como Jó especificamente nos capítulos 1, 2 e até no 38, a mesmíssima expressão hebraica, Bnai Ha-Elohim, é usada consistentemente para falar de seres angelicais. Ah, é? Sim, Jó 38.7 até sugere que eles já existiam antes da criação do mundo. Então a análise questiona: faria sentido a mesma expressão significar uma coisa tão diferente em Gênesis e em Jó? Boa pergunta. Então, a linha de raciocínio que essas fontes trazem é que filhos de Deus, lá em Gênesis 6, seriam anjos, seres angelicais que se uniram a mulheres humanas, e isso explicaria a natureza, digamos, especial dos Nefilim. Essa é a interpretação que a análise desenvolve, sim. E ela busca apoio, por exemplo, no Salmo 82. Lá, os Elohim, que pode ser traduzido como deuses ou juízes, dependendo do contexto, são chamados de filhos do Altíssimo. Certo. E eles recebem uma sentença. Vão morrer como homens, por causa das injustiças que cometeram. A análise sugere que essa ameaça de morrer como homens só faria sentido se eles não fossem originalmente mortais. Entende? Faz sentido. E tem também o contexto histórico, né? Moisés, que, segundo a tradição escreveu Gênesis, foi educado no Egito. Os hebreus viveram lá. Eles conheciam histórias de interações entre deuses e humanos. Isso era comum nas culturas vizinhas. Sim, mitologias, né? Exato. Mas Gênesis, segundo essa análise, apresenta o evento de forma diferente. Não como um mito aceitável, mas como uma transgressão séria, algo que corrompeu a criação e, bom, levou ao julgamento do dilúvio. E quanto à possibilidade de ser só isso mesmo, um mito antigo que foi incorporado ali no texto? Olha, a análise que a gente está vendo contesta isso, citando até um estudioso, G.H.A. Lang. O argumento é que nem Moisés, nem os profetas depois dele, que conheciam bem as crenças pagãs ao redor, nunca trataram Gênesis 6 como lenda. Ah, interessante. Pelo contrário, o relato é apresentado com muita seriedade,
como a causa raiz de uma intervenção divina tão drástica, né? Tão definitiva como o dilúvio. Entendi. Então, resumando essa análise toda, o que fica? As fontes sugerem que interpretar os filhos de Deus como seres angelicais em Gênesis 6 parece dar uma explicação mais consistente, que se encaixa melhor com a linguagem usada, com a descrição dos Nefilim e com o jeito que a mesma expressão, Bnei Ha-Elohim, aparece em Jó e nos Salmos. Exatamente. A conclusão apresentada é que as outras explicações, como a dos descendentes de Sete, talvez não se sustentem também quando a gente compara os textos e o uso das palavras. E ainda acrescentam que, no geral, as tradições antigas de vários povos, quando falam desses seres intermediários, muitas vezes os pintam como caídos ou com um caráter não muito bom, sabe? Bem diferente de uma simples linhagem humana. Certo. Isso deixa a gente pensando, né? Como entender essas passagens tão enigmáticas pode, talvez, mudar a nossa forma de ler outras narrativas antigas sobre linhagens, intervenções, sobre a própria condição humana como é registrada nesses textos. Que outras camadas de significado podem estar ali, escondidas, além das interpretações mais óbvias? Fica aí a reflexão.